Oi, eu sou a professora Gabriela Leal, a tia Gabi de Direito. Nós estamos falando sobre a história do voto, sobre as nossas constituições e hoje, finalmente, nós vamos chegar na nossa linda, na nossa Constituição Cidadã, na Constituição de 1988. Só que para a gente chegar nela, aconteceram várias coisas, inclusive uma revolução no Brasil, para a gente conseguir o direito do voto de volta. Pois é, a gente parou na última aula falando sobre a PEC das diretas já. Vocês lembram o que é PEC? Projeto de Emenda Constitucional. Todas as vezes que a gente vai fazer uma alteração na nossa Constituição Federal, alguma mudança, a gente chama essa mudança de emenda, a gente vai emendar ela, a gente vai fazer uma mudança. E aí, para ter essa mudança, toda nova lei precisa primeiro de um projeto de lei. E aí, quando é só uma lei em si, aí só é projeto de lei. Agora, quando é uma mudança na Constituição, é projeto de emenda constitucional, porque vai ser uma alteração na Constituição. Por isso, a sigla PEC. O P de projeto, o E de emenda e o C de constitucional. PEC. Beleza? E aí, precisou, né? Criaram a PEC das emendas, da PEC da direta já. Só que ela não foi aprovada de cara, né? Mesmo com o movimento do povo. Só que teve algumas coisas na história até chegar nesse ponto. Pois é, a gente vai chegar lá. Porque só o pessoal ir pra rua, eles não conseguiram o voto direto. Onde a gente parou na última aula, a gente ainda estava a gente estava no meio da ditadura do governo militar, né? E aí, estavam no governo militar e lançaram o AI-5, que é o Ato Institucional número 5. Isso dava plenos poderes para o governo. Ou seja, eles criavam as leis, eles julgavam, eles que executavam, eles que mandavam em tudo. Só que teve algumas coisas, o tempo foi passando. Quando o tempo foi passando, lá em 1974, um pouco antes da PEC das emendas que já foi em 84, 10 anos depois. Então, 10 anos antes, o governo militar ele já começou a ficar mais ponderado, já começou a mudar. Porque ele já tinha acabado com o AI-5 e acabou com o bipartidarismo. Lembra que eu expliquei o que é o bipartidarismo? Só existiam dois partidos, que era o Arena, que era o partido do governo militar, então só militares eram eleitos e tal, era um partido do governo, e aí tinha a oposição, que foi quando foi criado o MDB. Era bipartidário, né? Bi vem de dois, então só tinham esses dois, só o governo e a oposição. Só que aí, quando eles acabaram com o AI-5, eles também acabaram com o bipartidarismo. Então, voltou ao pluripartidarismo, que são vários partidos. Daí foi criado o PT, o Partido Comunista, foram criados vários partidos nessa época, os partidos que a gente tem hoje, PMDB, MDB, PT, PCdoB, todos esses partidos já foram criados nessa época, ainda no governo militar, ainda na época da ditadura militar. Só que a gente ainda não podia votar para presidente. Mas o tempo foi passando e foi se afrouxando ainda as regras para o voto direto de governadores das principais capitais, que eram considerados locais estratégicos para o governo, né? As maiores capitais, a capital de Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro, essas capitais, o povo não podia escolher seus governadores, só escolhiam vereadores, prefeitos, os governadores eram escolhidos pelo Congresso Nacional, assim como o presidente da República, que era escolhido pelo Congresso Nacional. Na época eles até falavam assim, vamos esperar para ouvir pelo radinho quem vai ser o nosso presidente. Porque como o voto não era direto, eles só iam saber depois do presidente ter sido escolhido, né? E escolhido pelo Congresso Nacional. Aí beleza, o governo militar começou a se afrouxar já. E aí, lá em Goiânia, foi a primeira manifestação.
como é que o povo ia? Eles chegavam mais ou menos assim, ó. E aí eles falavam assim, direta já! Direta já! Todos vestidos com a bandeira do Brasil, cantando o hino nacional. E aí eles tinham uma recomendação muito importante, porque eles fizeram um combinado com os militares, porque sempre que tinha manifestação, essas coisas, acabava gerando briga e a galera ia presa, o povo apanhava na rua, era tiro de bala de borracha e tinha toda aquela confusão. Então eles começaram a fazer um combinado, olha, é pacífico, não queremos confusão, não queremos briga. Só que o governo militar, ao mesmo tempo que ele estava afrouxando um pouquinho essa questão das eleições, do poder para o povo, a forma de mandar deles, eles não queriam de jeito nenhum que o Brasil virasse um país comunista. E aí eles já falavam assim, gente, ninguém de vermelho. Ninguém de vermelho. Gente, ó, bandeira do Brasil. Qualquer coisa, vai de preto. A galera foi de preto. Combinou, foi um dia, foi todo mundo de preto, de luto. Era luto pela democracia do Brasil. E aí, eles iam sempre com esses combinados, assim, pra poder não ter violência, pra tudo ser pacífico. Direto, aparecia um outro lá, ó, com as suas bandeirinhas vermelhas. E aí, ó, os militares já ficavam de olho. E aí começou lá em Goiânia, lá no estado do Goiás, começou a primeira manifestação em prol das diretas já, do projeto de emenda constitucional das diretas já. O Brasil, lá nos anos 70, estava passando, quando acabou com o AI-5, quando voltou o pluripartidarismo, que foi a criação de vários partidos, o Brasil não estava num bom momento econômico. A economia do Brasil estava lá embaixo. Ou seja, o que isso faz? Faz subir o preço das coisas. Então a pessoa ganha um salário, ganha lá R$1.000. Só que quando o arroz, agora o arroz também tá caro, mas quando o arroz custa R$10, você tem R$1.000, dá pra você comprar muito mais pacotes de arroz. Aí quando sobe o preço do arroz, você continua ganhando R$1.000, só que dá pra você comprar menos pacotes de arroz, digamos. Tava 10, passou pra 20. Aí dá pra você só comprar metade do tanto de arroz que você comprava, né? Então, do mesmo jeito, o Brasil naquela época estava mais ou menos assim. Então precisava que o povo ficasse mais alegre, ficasse mais tranquilo, para poder a economia melhorar. Então o governo ele tinha que ser um pouco mais populista. Quando essa PEC das diretas já ela foi apresentada em 83, ela não foi aceita de cara, porque algumas lideranças do país, elas podem ser lideranças civis ou militares, porque precisa de interesse, tudo é por interesse, gente. Quando a gente entrega o nosso país nas mãos da pessoa, assim, sem o voto, sem a segurança de uma Constituição, tem que ser de acordo com o interesse deles, infelizmente é assim que funciona. E aí foi o que o Brasil fez naquela época, entregaram o Brasil sem o voto, sem a segurança de uma Constituição. Por isso que eles ficaram no poder por tanto tempo sem eleições diretas no Brasil. Só que as coisas foram mudando e como a economia estava ruim, eles viram que era melhor devolver o Brasil para os brasileiros, porque daquela forma, com aqueles confrontos, com aquela briga, isso dificulta tudo, gente. Dificulta para você negociar com outros países. Por exemplo, ó, Venezuela, Cuba, que são ditaduras hoje, eles têm muita dificuldade para estar negociando, negocia e tal, mas o país que negocia com eles é sempre ali meio em segredo, para poder não mostrar para o resto do mundo que está apoiando uma ditadura, porque ninguém quer ser visto como os apoiadores de ditaduras. Pois é, e aí o Brasil acabava passando um pouco por isso também. Então, devolver o Brasil para os brasileiros, isso ia melhorar mais a imagem do Brasil também. E aí, o brasileiro foi para as ruas, aí esse movimento que começou em Goiânia, ele começou a se espalhar pelo restante do país. E aí, os primeiros governadores civis começaram a ser eleitos diretamente. E isso foi o que deu mais força para o movimento, porque antes, os governadores das principais capitais, eles eram escolhidos pelos militares, lembra?
Quando esses governadores, essas principais capitais, começaram a ser escolhidos pelo povo, sendo pelo voto direto, esses governadores começaram a movimentar essas capitais e começou a fazer, então, as manifestações. E o povo foi pra rua e aí começou direta já, e começou a lutar pelas eleições diretas novamente. Até que em 1985 teve finalmente a primeira eleição direta para presidente. E aí, um presidente civil foi eleito. Paramos então na última aula aqui, na década dos anos 80, o povo gritando aqui direta já. Chegamos nesse momento. Precisava desse parêntese, porque eu acho que pra gente poder entender o que aconteceu exatamente. Porque só falou assim, estamos em ditadura e de repente o povo foi pra rua e aí devolveu a democracia. Não foi bem assim, né? Não foi só pelo barulho do povo, precisou dos apoiadores dentro do governo. Por quê? A emenda constitucional, ela não é votada pelo povo na rua, ela é votada pelos representantes do Congresso Nacional, que são os senadores e deputados. Os senadores e deputados são quem votam as emendas constitucionais. E aí precisava de 2/3 dos senadores e deputados para que fosse aprovada essa emenda constitucional. 2/3, lembra lá em divisão, em matemática, quando você vai dividir por 3 e aí 2 tinham que votar a favor. Então dividia todos os senadores por 3 e aí 2 partes dessas 3 partes tinha que querer que mudasse a Constituição para poder voltar às eleições diretas. E aí foi o que aconteceu. Depois desse movimento e o apoio desses governadores e o movimento ter chegado no restante do país. E aí eles viram que realmente era o melhor. Então, eles votaram para que tivesse essa alteração na Constituição Federal e voltaram, então, às nossas eleições diretas em 1985. Tá bom, mas a nossa Constituição atual, ela é de 1988. Vamos chegar. Vamos lá, então. Em 1985, o primeiro presidente civil após o golpe do golpe de 64 foi eleito. O nome dele era Tancredo Neves. Apesar de indireta, sua escolha entusiasmou a maioria dos brasileiros, marcando o fim do regime militar e o início da redemocratização do país. Com a morte de Tancredo, logo após sua eleição, a presidência foi ocupada pelo vice José Sarney. Calma, eu baguncei um pouquinho a história. Não foi o voto direto de Tancredo Neves, foi o voto indireto. Só que por ele ser um civil e não militar, isso já deu ânimo pro povo, para eles acharem assim, olha, vamos conseguir o nosso voto de volta, entendeu? Mas aí ele foi votado pelo Congresso Nacional. Então precisava desse apoio, gente. Por isso que a gente precisa prestar bastante atenção. Por isso que a gente aprendeu o que o senador faz, o que os deputados fazem, o que o vereador faz, o prefeito. Porque a voz deles lá dentro, lá no poder legislativo, no poder executivo, a voz deles é a nossa voz. Se eles não quiserem mudar nada, as coisas não mudam. Até 1985, eles não tinham interesse de mudar. Já tinham pluripartidarismo desde os anos 70. E eles não quiseram mudar. Já teve o primeiro movimento das diretas já foi em 1983. E eles não quiseram mudar. A nossa Constituição, dando o voto direto e tudo, a Constituição Cidadã, só saiu em 1988. Por quê? Porque foi quando os senadores e os deputados acharam interessante devolver o voto pra gente. Enquanto eles não achassem interessante, eles não devolveriam. Por isso que é muito importante a gente saber em quem a gente está votando para senador, em quem a gente está votando para deputado. Por isso que é importante vocês saberem o que eles fazem. Porque se a gente não souber, se a gente não cuidar, sabe o que acontece? A gente perde os nossos direitos. Pois é. E aí, em 85... foi o nosso primeiro presidente civil desde 1964, ou seja, 21 anos depois. Pois é. Vamos lá.
Com a morte de Tancredo, logo após sua eleição, a presidência foi ocupada pelo vice José Sarney. José Sarney está no poder até hoje, vocês acreditam nisso? E aí, outras pessoas ganharam direito ao voto também. Eles foram os nossos jovens e analfabetos. O período ficou conhecido como a Nova República e trouxe avanços importantes. Ainda em 1985, o que teve? Teve a emenda constitucional que reestabeleceu as eleições diretas para a presidência e para as prefeituras das cidades consideradas de área de segurança nacional pelo regime militar, que eram as principais cidades, as mais populosas, enfim. Eles consideravam como áreas de segurança, porque se essas regiões começassem a se rebelar e ter manifestações, essas coisas, poderia prejudicar o governo militar. Então, eles consideravam como área de segurança nacional. Aí, a emenda também concedeu o direito de voto aos maiores de 16 anos e pela primeira vez na história republicana, os analfabetos também passaram a votar. Um dos grandes avanços das eleições. Ainda em 1986, o Congresso eleito ganhou os poderes constitucionais e, sob a presidência de Ulisses Guimarães, começou a elaborar uma nova Constituição no ano seguinte, já em 1987. Então chegamos na nossa linda, maravilhosa Constituição Cidadã, a nossa Constituição de 1988. Promulgada em 1988, a nova Constituição estabeleceu eleições diretas com 2 turnos para a presidência, os governadores estaduais e os prefeitos com mais de 200 mil eleitores e prevê ainda mandatos de 5 anos para presidente. Era 5 anos. Também mantém o voto facultativo aos analfabetos e aos jovens a partir dos 16 anos. O texto trouxe ainda avanços como a garantia dos direitos humanos contra a arbitrariedade do Estado, a proibição... Isso foi o quê? Teve tortura, teve perseguição, teve censura durante o governo militar, porque nenhum governo totalitário se mantém no poder sem coisas assim, né, gente? Acho que é por isso que a gente não gosta muito. Mas, enfim... Aí o que aconteceu? Essa nova Constituição, ela acabou com isso, porque ela veio proibindo a tortura, ela teve o fim da censura e a igualdade dos direitos entre homens e mulheres. A nova Carta também transformou o racismo em crime. Pois é, a Constituição de 88 acabou transformando-se em um dos símbolos da expectativa dos brasileiros por dias melhores. Por isso que ela é conhecida como a nossa Constituição Cidadã. Também foi essa Constituição que garantiu o direito à educação, ela também garantiu... Foi através da Constituição de 88 que surgiu o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, garantindo saúde a todos. É assim, lá, essas coisas, assim, se não fosse o roubo... da corrupção e tudo com a saúde, ela seria assim, mas até hoje o nosso sistema único de saúde ele é estudado no mundo todo, porque nós somos um dos poucos países que tem um sistema de saúde gratuito, desde a prevenção até o tratamento de doenças, cirurgia e transplantes de órgãos. Tudo isso de forma gratuita. Não gratuita porque a gente paga através dos impostos, mas é gratuita porque a gente não paga o hospital de novo. Em qualquer outro país, nos Estados Unidos, se vocês machucarem o pé, por exemplo, ou quebrou um dedo, vai correr para o hospital, você vai ter que pagar a conta do hospital. E não é muito barato. Pois é. Então, aqui no Brasil, nós temos esse tipo de sistema de saúde que é inovador. E também a garantia da educação. O acesso à educação ele foi mudando, né, conforme os anos, mas não tinha nenhum tipo de garantia. O direito à educação era só uma assistência básica, era tipo um favor, entendeu? Para quem não consegue pagar, eles ofereciam algumas vagas em escolas públicas e aí as mães tinham que correr para matricular os seus filhos enquanto ainda tinha vaga e esse sistema educacional, ele também não era garantido por muitos anos.
anos. E conforme o tempo foi passando, foi aumentando o período obrigatório de estudo até os dias de hoje, que nós temos aí 11 anos obrigatórios de estudo. Pois é, garantindo desde o prézinho, que hoje virou o primeiro ano do ensino fundamental, até o ensino médio, sendo obrigatório o oferecimento de vagas no colégio. Então, se vocês quiserem mudar hoje de escola, o sistema educacional tem que ter uma vaga para vocês, o sistema das escolas públicas tem que ter uma vaga. Isso é lei, é um direito garantido a todo cidadão, o direito de não ser ignorante. Pois é tratado dessa forma. A gente estudou isso ano passado no Direito à Educação. Quem estava conosco viu. Vamos lá então. E aí tivemos as nossas eleições diretas, após longos 29 anos com eleições presidenciais indiretas, ou seja, a pessoa não ia lá e colocava seu votinho e escolhia o seu presidente. Era o Congresso Nacional quem escolhia o presidente. Após 29 longos anos, somente em 1989 o brasileiro voltou a escolher pelo voto direto o presidente da República. O país consolidava de vez a democracia. O ano de 1993 ainda foi marcado pelo plebiscito, que levou mais de 67 milhões de eleitores às urnas para decidir a forma e o sistema de governo. Já que a gente estava criando uma nova Constituição, a gente poderia decidir tudo, e inclusive a forma e o sistema de governo. O que é isso? Se seria presidencialista ou se seríamos um parlamento. E aí foi decidido que nós seríamos seria um parlamento ou uma república, e se teríamos presidente, né? E aí foi decidido que nós teríamos sim presidente e que nós seríamos uma república, continuaríamos sendo uma república. A monarquia e o parlamentarismo foram descartados pela maioria da população. Ninguém quis rei, gente. Pois é. Depois do rei de Portugal, o imperador do Brasil, a galera gostou dos presidentes e aí não quiseram rei não, né? Mas levaram isso. Vocês acreditam? Votaram. Poderíamos hoje ter um rei ou uma rainha no Brasil, mas eles não quiseram. Manteve-se assim o presidente e mantivemos o nosso sistema de república. Não somos um parlamento. Parlamento seria tipo os aristocratas, né? Eles são escolhidos e eles se mantêm no poder. E eles são tipo um quarto poder. Tem o poder legislativo, executivo e judiciário. E o presidente, que faria parte do executivo, o poder do executivo, ele seria tipo moderado pelo parlamento. É mais ou menos assim que funciona. Mas isso perdeu, né? O brasileiro não quis isso, não. O brasileiro falou assim, olha, não quero presidente, não quero saber de presidente. E surgiram também as nossas urnas eletrônicas. Pois é, na década de 1990, trouxe uma grande novidade na história do voto no Brasil, as urnas eletrônicas. Até hoje é um assunto muito discutido. Por quê? Porque as maiores democracias do mundo hoje não usam urnas eletrônicas. A gente já viu, pesquisando de acordo aí com as histórias aí, a gente já viu muita história de fraude nas nossas urnas eletrônicas, hackers, ou chega para votar e vai tirar o primeiro extrato da urna eletrônica, que consta lá o nome das pessoas e o voto, que consta o número de votos para cada candidato, e chegava lá e tinha muito mais votos do que as pessoas que realmente foram votar. Então já tinham essa fraude que lembra um pouquinho aquela história lá do voto por bico de pena. Vocês lembram? Que as pessoas chegavam para votar e já tinham sido votados, a ata já tinha sido preenchida no dia anterior. Então as pessoas pensavam até, por que eu vou votar? Chega lá, já votaram por mim. Então hoje, pleno século XXI, tantos anos depois, 30 anos depois do início da urna, da volta da democracia, do voto direto, mais de 30 anos depois,
E a gente ainda fica sabendo de histórias assim, infelizmente, de fraudes. Então, ainda é um assunto um pouco polêmico, ainda tem muita discussão sobre isso, porque algumas pessoas realmente não confiam, não acreditam nas nossas urnas eletrônicas por causa desse tipo de fraude. E porque nós somos um dos poucos países que usa essa urna. Então, por que países grandes como Estados Unidos, Canadá, não usam esse tipo de urna? A França, até hoje eles usam o sistema do papelzinho. Pois é, e só a gente usa a urna porque a gente é mais bonito que os outros? Eu não sei, eu acho que a gente é mais bonito que os outros também. Mas, gente, o povo brasileiro é lindo. Vocês são lindos. Mas, em questão da urna, tem essas discussões, tá bom? Vamos lá. Eu acho que no dia da live dá pra gente conversar um pouquinho sobre isso. Pesquisem pra mim se vocês já ouviram falar sobre fraudes na urna eletrônica. Pesquisem fraudes na urna eletrônica. E no dia da live a gente conversa pessoalmente, né? Pessoalmente sobre isso. Então, em 1996, elas foram utilizadas pela primeira vez nas eleições municipais. E no ano 2000, foram introduzidas em todo o país. Mudanças em 2010. As eleições deste ano tem na internet uma ferramenta mais ativa de campanha, com os partidos dedicando equipes exclusivas às atualizações de blogs e à interação em redes sociais. Agora os candidatos podem até mesmo receber doações online de eleitores, pessoas físicas, não de empresas, por meio de cartões de crédito. Ainda há dúvidas, no entanto, sobre a influência do debate virtual no voto do eleitorado. Outra inovação em 2010, há 10 anos atrás, foi a possibilidade de votar fora do domicílio eleitoral. O cidadão podia solicitar, né, na Justiça Eleitoral a transferência provisória do título para qualquer capital do Brasil e votar para presidente da República. Então não votava para governador, vereador, essas coisas, mas aí podia falar, olha, eu vou estar viajando, vou estar em outro estado, e aí pedir a transferência para poder votar para presidente. Então poderia votar para presidente em qualquer estado do Brasil. Também fora do Brasil, nas nossas embaixadas, também tem sempre uma urna lá para quem quiser votar e votar, sabia? É muito interessante isso. Agora, nas últimas eleições de 2018, tiveram muitas mudanças. Se aqui eles achavam que os blogs e eles estavam falando sobre a influência dos debates na época em 2010, imagina se eles tivessem visto nas últimas eleições de 2018. Gente, o Facebook pegou fogo, o Instagram e o Twitter. Pelo amor de Deus, o Twitter, você podia saber pelos Trend Topics. Aí você podia saber que as eleições no Brasil estavam, super em alta. E aí tiveram uma grande influência em 2018. E agora, em 2020, nós estamos acompanhando as eleições nos Estados Unidos. Gente, eles não estão podendo fazer comício, não pode reunir pessoas nas praças. Antigamente tinha as grandes aberturas. Os comícios lá são marcados por shows da J.Lo, da Shakira, e tinha Madonna, Katy Perry, e aí eles se juntavam lá e faziam aqueles shows, aquelas coisas, os comícios lá eram desse jeito, e aí reunia a população, e tinha um show de fogos de artifícios para inaugurar o início das corridas eleitorais, e não tá tendo nada disso, tá sendo tudo o quê? Online, igual as nossas aulas, tudo online, pois é. E aí, as redes sociais é o que há. Então, teve esse grande avanço. Hoje é tudo pelas redes sociais. Campanha, debate, até questão de intenção de voto, para fazer as pesquisas de intenção de voto. Tá funcionando muito mais pela internet do que pessoas ligando ou indo de porta em porta ou perguntando no meio das ruas. Então, são a tecnologia, as nossas redes sociais entrando aí na nossa vida eleitoral hoje.
E nós fizemos uma grande mudança assim também nas nossas eleições de 2018. Nós tínhamos um partido que estava no poder já há muitos anos, já estava há 13 anos no poder. E aí nós mudamos, nós fizemos uma mudança no governo. E essa mudança de governo, hoje nós temos novamente um militar no poder, só que de uma forma totalmente diferente. Diferente dos anos 60, em que as pessoas estavam com medo do comunismo, ameaça comunista, e então colocaram os militares no poder, simplesmente colocaram, tiraram mesmo, deram um golpe de Estado. Agora nós colocamos novamente um militar no poder, vários militares na verdade, né? Temos vários militares governadores, prefeitos, temos vários militares como senadores, deputados. Nós colocamos novamente os militares no poder, mas agora do jeito certo. Nós colocamos através do voto, porque isso nos dá a garantia de que o poder continua nas nossas mãos. Por quê? Se no final dos 4 anos a gente entendeu que não, eu acho que não deu certo, olha, eu não gostei, o poder do voto é nosso de novo e a gente pode escolher novamente se a gente quer reelegê-los ou se a gente quer mudar para um outro partido ou voltar para o outro partido. Enfim, a gente tem o direito de escolha, porque o voto ainda está nas nossas mãos e a nossa linda, cheirosa Constituição cidadã ainda está valendo. Beleza? Temos uma atividade para vocês, algumas perguntinhas no Agora é a Sua Vez. Vamos lá? Então responda as questões e um beijo. Até a próxima aula. Eu vou enviar também um exercício online, a gente vai marcar também a nossa aula pelo Meet, tá bom? E quem acompanhando, qualquer dúvida, qualquer comentário, pode colocar lá embaixo nos comentários. Vocês têm meu e-mail, tem meu WhatsApp, pode procurar no Instagram, no YouTube, pode falar com a tia Vívia, mas manda um sinal de fumaça, fala aí, tá bom? Qualquer coisa, estou aqui. Fala se vocês estão gostando, se não estão gostando. Uma coisa que vocês tenham visto no jornal, alguma dúvida. Com certeza vocês têm dúvidas. Porque sempre em aula a gente sempre tinha várias discussões e tudo. Então, fique à vontade que a gente volte também a esse contato, a tirar essas dúvidas, essas conversas. Pra mim era a parte mais divertida das aulas, era saber a opinião de vocês. O que vocês estavam achando, o que vocês pensavam disso. Ver a carinha de vocês quando eu contava a história, era muito legal. Então, eu quero pelo menos um pouco disso. Um beijo, tchau!